Então, continuando a falar sobre a questão da avaliação, né? Lembrar que nossos alunos, eles são avaliados desde o início que ele entra até na escola, né? Falando da questão da vida escolar desse aluno, né? Até a sua fase final, assim falando, quando ele já, de fato, ele entra num curso superior, né? Ele continua sendo avaliado. Então, quais são os critérios de avaliação adotados ainda hoje no ensino superior, né? Como nós falamos anteriormente, infelizmente nós ainda adotamos como a avaliação simplesmente a aplicação de um teste, né? Onde, infelizmente, o aluno ele fica submetido somente àquele meio, né? E às vezes não é oferecido a ele outros instrumentos de avaliação, né? Tradicionalmente, ainda no ensino superior, as notas e conceitos são métodos avaliativos determinantes na vida escolar do aluno, responsável por sua permanência ou exclusão escolar. Elas têm representado a quantidade de informações assimiladas pelos discentes, embora nem sempre isso condiz com a realidade atual. É como nós falamos, não é isso? Ou seja, embora você já esteja no curso superior, né, mas ainda continua-se ainda, em boa parte, utilizando métodos tradicionais de avaliação. Lembrar que não só no ensino superior, né, mas também em outros níveis, em outras modalidades, essa avaliação é determinante realmente, né? Quem vai determinar até que ponto o aluno ele vai ter essa condição de permanência nesse curso, muitas vezes é a avaliação. E ainda nós temos ainda a impressão de que às vezes, você aplica um determinado método e acha que está correto, mesmo vendo que toda a sala está sendo prejudicada ou que ela está contribuindo para que muitos alunos abandonem aquele curso. A avaliação do sistema educacional encontra-se centrada no professor e se caracteriza pelo autoritarismo, onde avaliar é classificar, em alguns casos, é utilizada como instrumento de repressão de poder ou como objeto de pressão psicológica. O que significa isso? Ainda é quando a questão do poder, é quando muitas vezes o professor ele se acha detentor do conhecimento, onde ele diz, eu já sei. Quantas vezes você não usou essa expressão, não ouviu essa expressão? Eu já sei, eu não preciso disso. São vocês que têm que estudar. Olha a pressão psicológica nisso aí, né? É a questão da avaliação. E a avaliação não é essa questão de decretador de poder. A avaliação ela é emancipatória, ela tem que ser democrática, né? Ela tem que oportunizar o aluno a crescer, a pensar, a desenvolver o senso crítico, e a avaliação também ela serve como um instrumento de inserção na sociedade. Por que inserção na sociedade? Que você, se através dela você oportuniza seu aluno a crescer, né? Claro que eles vão trilhar vários caminhos, não é isso? E caminhos esses que vão de fato melhorar a sociedade a qual ele está inserido. Avaliação como método de aprendizagem. A prática avaliativa ainda é a forma mais eficiente de diagnóstico para a promoção do desenvolvimento, mas é fundamental uma reflexão crítica sobre o significado dessas práticas na vida acadêmica dos alunos. É preciso promover uma renovação dos métodos avaliativos para superar o velho método mecânico de decorar, onde os aspectos a serem determinados possuam objetivos a serem alcançados como uma evolução gradativa. Quando ele fala da questão do decorar, é justamente isso. A avaliação ela deve ser entendida, né, como um meio, né, de construção do processo ensino e aprendizagem, né? Então, nesse caso aí,
às vezes a decoreba ela pode até ter um ponto positivo, né? Mas a questão, a gente tem que pensar na memorização do fato na decoreba, na construção do conhecimento, na assimilação, acomodação e vários outros aspectos, né, que realmente possa levar à promoção do aluno, né, mas uma promoção que ele realmente esteja crescendo. Instrumentos de avaliação, né, nesse caso aqui nós temos instrumento de avaliação é entendido como recurso utilizado para a coleta e análise de dados no processo de ensino de aprendizagem, visando promover a aprendizagem dos alunos. Se tomarmos a prática de avaliação como processo, não é possível conceber e valorizar a adoção de um único instrumento avaliativo. É como já falamos, não é isso? Então, avaliar significa somente aplicar um teste, né? E aqui nós temos vários exemplos que podem ser utilizados, mas na verdade, veja bem, não é ter cuidado, você tem que ter o cuidado de quando eu estou utilizando esses métodos, não é isso? Será que realmente eles vão realmente ter esse caráter emancipatório ou eles vão ter o caráter excludente, né? Então aqui nós temos produções individuais ou coletivas, que são os trabalhos, e aqui o professor deve ter o maior cuidado quando se fala de produção individual e coletiva, que geralmente as notas, né, aqui como você vai quantificar, às vezes quando é um trabalho coletivo, né, o professor às vezes não observa quem de fato produziu, quem de fato construiu, como foi construído, de que forma, onde, e se todos participaram, não é isso? Os seminários, eles são excelentes, primeiro porque ele oportuniza o aluno expressar a sua oralidade, não é isso? Ele oportuniza o aluno a apresentar aquilo que ele aprendeu, como ele aprendeu, e é uma forma também do professor estar observando a desenvoltura de cada um individualmente. Tem as chamadas provas, né, que são aplicadas, né? E aqui algumas considerações sobre correções de instrumentos avaliativos. A maioria dos estudantes universitários, condicionado pela busca da nota, muitas vezes não se importam pelo retorno do instrumento aplicado, questionando apenas o resultado quantitativo. Ou seja, quando eles falam que eles não questionam, né, o retorno do instrumento aplicado, para a maioria deles, boa parte, a nota final é o que importa. Ou seja, eles não vão, muitas vezes, eles não vão questionar o professor, a prática pedagógica dele, a ação do dia a dia do professor na sala de aula, como eles foram avaliados, de que forma, né? Se foi se aquele teste foi suficiente, se não foi, e assim por diante. Que, infelizmente ainda, para boa parte dos nossos alunos, o que importa é a nota final, e não o processo pelo qual ele passou até chegar àquela nota. E aqui tem os tipos de instrumentos, não é isso? Os instrumentos de avaliação de aprendizagem devem ser largamente utilizados ao longo do período letivo. Cabe ao professor da disciplina definir os instrumentos que serão utilizados para melhor acompanhar o processo. É claro, não é isso? O professor tem em mãos uma gama de instrumentos que ele pode utilizar diariamente. E aqui, né, nós temos uma série de instrumentos. Está aí, ó, observação, registro em fichas, debate, autoavaliação, trabalho em grupo, participação em sala de aula, seminário, portfólio, prova dissertativa, né? Prova com consulta, prova objetiva, prova oral e assim por diante. Veja que quando falo em prova com consulta, alguns professores eles ainda batem na tecla que é uma prova que não gera resultado. Veja, a prova da consulta não vai dizer se o aluno sabe ou se ele não sabe, né? Porque se o aluno realmente estudou, se ele estudou, ele pode até estar dispensando essa consulta. E se ele estudou, mesmo com a consulta, quando você entrega ali a avaliação e você oportuniza ele a olhar um livro,
olhar um link na internet ou ler a apostila, ele já sabe onde vai encontrar a resposta, não é isso? Prova oral, ainda tem lugares que ainda faz ainda essa questão da prova oral, né? E a prova oral, ela oportuniza, porque a gente sabe que nós temos muitos alunos com algumas deficiências, né? Que impede que eles escrevam, mas oralmente eles podem estar falando. Essa questão do portfólio, que é o registro diário, seminários e assim por diante, né? E aqui nós encerramos, né, essa questão sobre o processo de avaliação, que a gente espera que cada um faça uma reflexão a respeito de fato, o que é avaliar? Quando esse processo deve acontecer? De que forma vai acontecer? Quais são os instrumentos que eu tenho à minha disposição? Quais deles eu devo utilizar? Quais deles são mais eficazes? E nesse caso também é necessário que você conheça a sua turma. E para você conhecer a sua turma, ou a escola, no caso, onde você está ensinando, a primeira nós temos aí em mão a avaliação diagnóstica, que eu posso estar fazendo esse levantamento, ok? Então, um abraço em todos.